Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. A graça de Deus nos faz prolongarmos esse tempo de Natal, porque é um mistério tão essencial, tão forte, tão tocante, que nós precisamos nos aprofundar no mistério da encarnação. Se Deus entrou na nossa história se tornando um de nós, para compreendermos o mistério do nosso Deus, necessariamente temos que passar pela sua humanização. Talvez o grande drama, a grande dificuldade que nós temos na nossa relação com Jesus Cristo atualmente é aquela de aceitar a sua humanidade. Então, aceitar os limites da humanidade que ele assumiu. Por exemplo, o maior deles, a morte. Então Deus não finge ser um ser humano, mas ele assume definitivamente a nossa humanidade a ponto de, na ascensão, levar o seu corpo humano glorioso para o reino dos céus. Então, o percurso da liturgia desses dias nos insiste nessa dimensão, que já evidenciávamos antes, a dimensão da luz e da alegria. Já a antífona hoje do Salmo 111 vai dizer: para os retos de coração surgiu nas trevas uma luz. O Senhor cheio de compaixão, justo e misericordioso. Veja que tem uma pequena mudança de nuance dos destinatários dessa luz. Então se insistia muito até agora que era para todas as nações, os reis, todos os povos vieram. Mas quem é que acolheu desses povos o Salvador que chegou? Então hoje vai dizer assim: para os retos de coração surgiu nas trevas uma luz. Então, que não é que Deus previamente escolheu de se revelar, por exemplo, somente aos magos que chegam, mas que eles acolheram. Que poderiam ser mais do que aqueles que chegaram, que não diz a palavra de Deus que eram 3, mas aqueles que acolheram. Que outros pastores podiam ser destinatários do anúncio em Lucas, podia ser, mas aqueles pastores acolheram e eles foram até Belém para encontrar-se com o Salvador que chegou. Hoje, o apóstolo João, ele vai dizer assim: quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Veja que é muito interessante essa dimensão que nós encontramos, sobretudo em São João, esse encontro positivo, essa mensagem positiva, que não faz o evangelho ser usado para pesar sobre alguém, mas para anunciar que, olha, você é o vencedor do mundo, porque você acreditou que Jesus é o Filho de Deus. Então, a fé, que é um tema que ele já introduziu, nos dá uma dimensão aqui de vitória, mas que nós vamos ver em outros momentos. Então, quando nós temos um discurso que é a necessidade, que é verdadeiro, de conversão e fazer pesar sobre o outro a própria falha, nós diminuímos a força originária no percurso de conversão, que é aquela da graça de Deus. É porque nós fomos agraciados pelo Senhor, é porque o Salvador veio para cada um de nós, que nós temos por que festejar. Temos por que reconhecer que somos vencedores do mundo, porque senão o dom da fé de que vale? Se ele é vivido assim como uma coisa menor do que os nossos pecados, do que as nossas falhas. De certo que este dom da fé, que é o primeiro passo, que é o amor de Deus para conosco, ele é primordial e a nossa conversão é uma resposta a este dom gratuito do nosso Deus. Mas continua, este é o que veio pela água e pelo sangue. A água e o sangue são alusão aos 2 sacramentos fundamentais da vida cristã, o sacramento do batismo e o sacramento da Eucaristia. E acrescentam um terceiro testemunho, aquele do Espírito, que age em nós para testemunhar que Jesus é o Filho de Deus e para suscitar em nós uma resposta de fé. Assim são 3 os que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. O modo como nós aderimos ao mistério pascal do Senhor, o modo como aderimos a uma expressão desse mistério pascal, que é a encarnação, é através fundamentalmente desses 2 sacramentos, do sacramento do batismo e do sacramento da Eucaristia.
Um terceiro sacramento faz parte da vida ordinária do cristão, que é o sacramento da reconciliação, mas ele é sempre em vista a uma verdadeira participação do sacramento da Eucaristia. Assim, são três os que dão um testemunho. E continua, se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Este é o testemunho de Deus, pois ele deu testemunho a respeito de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem este testemunho dentro de si. Então, o apóstolo vai colocar que é esta fé na encarnação, de que Jesus é o Filho de Deus, que é o grande testemunho que deve suscitar em nós esse tempo de celebração do Natal. E quem nega isso é um mentiroso. Lembram que antes ele tinha falado que quem não ama o seu irmão é um mentiroso? Agora um outro modo de viver na mentira é a negação desse testemunho no mistério da encarnação. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Então, se antes se dizia assim, que pela fé nós somos vencedores, agora uma outra dimensão da experiência de fé. A fé não é algo secundário, a fé não é um acréscimo vão. Sabe que eu tenho a convicção que muitos dos problemas que nós vivemos em nível de mundo, em vida, em nível de igreja, decorrem de uma ausência de fé. Tantas vezes nós pensamos que é questão de falta de princípios morais, que é crise de vocação, que é crise de ministério, mas é fundamentalmente uma crise de fé. Então, o apóstolo vai dizer que quem crê é um vencedor, mas também uma outra dimensão, aquele que crê possui a experiência de vida eterna. Então, a fé é uma vitória sobre este mundo, mas é um modo também de antecipar aquilo que nós vamos viver na vida eterna. Porque se nós não vivemos essa experiência de fé, nós nem sabemos o que é essa vida eterna para nós podermos desejá-la. Eu vos escrevo essas coisas a vós que acreditastes no nome do Filho de Deus, para que saibais que possuís a vida eterna. Então, assim como na antífona nós tínhamos uma mudança de perspectiva, agora a primeira antífona que aparece, que não é um convite para as nações e para os reis e para os povos para entrar numa alegria, mas vai dizer claramente assim, glorifica o Senhor, Jerusalém. É o salmo que chama a cidade de Jerusalém para rejubilar-se. Que nesse momento a cidade de Jerusalém quem é? Não é mais somente os filhos de Israel, mas todos os povos que chegam para participar desta alegria. No evangelho de hoje nós temos, depois daquele episódio que Jesus na sinagoga anuncia que veio para anunciar aquilo que hoje se cumpriu, a chegada do Messias. Então, depois ele, na sinagoga de Cafarnaum, vai curar o endemoniado. E hoje Jesus, então, coloca mais uma dimensão do seu ministério, que é aquela de libertar um homem da sua impureza corporal. A lepra ou qualquer doença de pele fazia com que uma pessoa tivesse que ser distanciada da vida comunitária e não podia participar do culto. No momento que essa pessoa pudesse ser curada, ela ia até o sacerdote para oferecer um sacrifício e para ser reconhecida como curada, como purificada e reintegrada na vida comunitária. Ora, esse leproso, ele começa a gritar assim, Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Veja, ele não diz curar, mas me purificar. Esse fato de um leproso no meio da multidão é uma coisa assim que é um tanto impensável. E que é então raríssima, porque ele não podia estar ali. Então Jesus vai dizer simplesmente assim, eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus vai recomendar, não digas nada a ninguém. Aquela dimensão do segredo na relação com Deus. Muitos santos viveram isso, de ter um segredo com o Senhor. Quando nós ficamos sabendo desses segredos da vida do santo, é porque o diretor espiritual obriga a escrever uma autobiografia para ajudar os outros a crescer. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Então, vai mostrar-te ao sacerdote, faça a comunhão eclesial e depois, então, cumpra aquilo que prescreve a palavra de Deus. Então, vai se dizer assim, sua fama
era crescente e numerosas multidões vinham para escutá-lo, para ouvi-lo e serem curadas. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Este mesmo episódio narrado por Marcos, porque Jesus, seja em Lucas como em Marcos, ele toca o leproso, e quem tocava um leproso se tornava impuro, em Marcos dá a entender que Jesus se retira porque era considerado impuro. Lucas coloca mais uma vez aqui a dimensão de um Jesus orante. Jesus é aquele que veio dar liberdade ao ser humano, uma liberdade plena, não somente espiritual, mas uma cura no seu corpo, porque a fé cristã nos ensinou desde sempre, desde o mistério da encarnação que nós celebramos, que o corpo não é um apêndice desnecessário, mas é o elemento necessário para nós nos inserirmos na história de salvação do povo de Deus, que é conduzida por seu Deus e Senhor. Ora, caríssimos, a oração deste dia vai dizer assim, a coleta: ó Deus Todo-Poderoso, que o Natal do Salvador do mundo, manifestado pela luz da estrela, sempre refuja e cresça em nossas vidas. Que o Natal sempre refuja nas nossas vidas para que nós sejamos transformados pelo mistério da encarnação que nós celebramos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.